Boa tarde, meus queridos, boa tarde, minhas queridas. Estamos aqui chegando à nossa 10ª aula do ARA. Vamos iniciar o estudo hoje de análise combinatória. E o que é que estuda análise combinatória? É possível que esse seja o ramo da matemática que mais se adeque a problemas da realidade. Afinal, a gente precisa fazer raciocínio para escolhas o tempo todo. Ela estuda problemas do tipo de quantas formas, de quantas maneiras é possível tomar alguma decisão. Então, a primeira coisa, o primeiro tópico que precisamos nos preocupar na análise combinatória é exatamente sobre essas escolhas que temos em cada situação, certo? A partir dessas escolhas, precisamos pensar também nas condições que são impostas para que a gente finalmente possa fazer as opções frente ao problema. Então, a partir dessas três estruturas, vamos poder analisar todos os problemas de análise combinatória. Vamos ao primeiro exemplo. Vamos fazer alguns exemplos e antes de formalizar, a gente vai pensar um pouquinho. O exemplo 1 é o seguinte. Você vai fazer uma viagem, certo? De Salvador para o Rio de Janeiro. Ok? E aí, nessa viagem, você pode ir de avião, de ônibus, barco ou carro. Para ir de Salvador ao Rio, a gente pode ter quantas opções aqui? Vamos relembrar, tá? Avião, ônibus, barco e carro. Ô professor, vamos de barco para o Rio? Ah, meu velho, você está assim de bobeira, sobraram umas economias, vai fazer um cruzeiro de Salvador, Rio de Janeiro, olha que interessante. Tá? Então, quantas opções eu tenho para dar esse primeiro passo na viagem? 4. Agora, saindo do Rio, você vai ter que ir a São Paulo. Só que para ir a São Paulo, você não vai ter todas essas condições. A gente vai mudar uma delas aí, tá? Você aqui vai ter avião, claro. Você vai ter ônibus. Lembrando que São Paulo não tem mar, ok? Então você não vai de barco. Você não quer navegar no Tietê, não é verdade? Pronto, mas você pode ir também de trem. Mas você não está muito afim de ir de carro, não. Você acha que aquela rodovia entre Rio de Janeiro e São Paulo é muito perigosa. Então, quantas opções você tem? 3. Beleza. Aqui você vai lembrar de um princípio da matemática chamado produto cartesiano. Quantas opções você tem na primeira escolha? 4. Quantas opções você tem aqui para seu segundo trecho de viagem? 3. Então, a gente vai precisar compor todas essas suas coordenadas para saber de quantas maneiras você pode sair de Salvador e ir a São Paulo passando pelo Rio. Lembra o que eu falei? É o ramo da matemática que estuda problemas do tipo de quantas maneiras, de quantas formas você pode tomar uma decisão. Certo? Pronto. Se você for de avião, quantas opções você tem depois? 3. Se você for de ônibus, quantas opções você tem depois? 3. Barco, a mesma coisa. E carro também. Então vamos lá. Se eu quiser fazer isso aqui como uma ramificação, tá? Partindo aqui de Salvador, eu vou criar 4 galhos para representar aí avião, ônibus, barco ou carro. Agora, chegando ao Rio de Janeiro, cada um desses galhos, a gente vai ter
outros 3. Que são as opções para que a gente saia do Rio e chegue a São Paulo. Eu poderia colocar aqui A, O e D em cada um deles, mas se eu não carregar o pezinho, eu não vou fazer isso. Então, no total da sua árvore, no final da história,